pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas à última aula do nosso curso de Elementos de Álgebra. Eu agradeço muito a vocês por ter nos acompanhado até aqui e eu espero que essa aula vai trazer uma aplicação que vocês vão considerar bem bonita do nosso estudo de corpos e de extensões de corpos. Então a gente vai mostrar que determinadas construções gerais na geometria plana são impossíveis de serem feitas com régua e compasso. E esse normalmente é um tipo de teorema difícil de provar, né? Porque como que você prova que é impossível fazer uma determinada construção? Às vezes, você simplesmente não sabe um método, mas talvez exista um método muito sofisticado que permita a construir, né, resolver um determinado problema de construção geométrica com régua e compasso. Então, o triunfo que a gente vai conseguir aqui, que não foi conseguido na antiguidade, que foi uma consequência da matemática moderna, deste casamento da geometria com a álgebra, é mostrar que não importa o que você faça, existem determinados problemas que não têm solução com régua e compasso. Tem certas construções, tem certas questões geométricas impossíveis de serem feitas com régua e compasso. Vamos ver como isso funciona? Então, na aula anterior, a gente entendeu o que é um número construtível. De fato, a gente definiu números construtíveis. E o conjunto de números construtíveis, de fato, é um corpo, né? A gente aprendeu que o conjunto de números construtíveis, que podem ser construídos num plano complexo usando régua e compasso a partir de dois pontos, o 0 e o 1, é um corpo que é, por um lado, uma extensão do corpo QI, né, extensão do corpo dos números da forma A mais BI com A e B racionais, e é um subcorpo dos números complexos. O que a gente vai fazer agora é entender melhor a natureza deste corpo de números construtíveis para resolver os problemas de geometria. Então vamos falar um pouquinho mais sobre extensões. Imagina que G é uma extensão de F e F é uma extensão de E. Então eu tenho três corpos, sendo que o maior deles é o G, o menor é o E e o F é intermediário, né? Então o G estende o F estende o E. A afirmação aqui é que o grau da extensão de G sobre E, então a G também é uma extensão de E, né? Porque se E é subcorpo de F é subcorpo de G, E é subcorpo de G. A afirmação aqui é que o grau da extensão de G sobre E é o produto dos graus da extensão de G sobre F com o grau da extensão de F sobre E. Eu não vou apresentar uma demonstração completa, mas vou apresentar o plano dessa demonstração e basicamente a ideia principal. O resto é uma verificação de propriedades. Tá? Então o que a gente faz? A gente pega uma base para o espaço vetorial G sobre F, né? Porque G é um espaço vetorial sobre F. Essa base é F1, F2, Fn. Pensando que a extensão finita G sobre F tem grau n. E aí a gente pega uma base de F sobre E, que é G1, G2, Gm, chamando de m o grau da extensão finita F sobre E. Daí, se você fizer o produto 2 a 2 de todos os elementos da primeira base por todos os elementos da segunda base, você vai achar uma base que tem n vezes m elementos, que é exatamente o produto do grau de G sobre F pelo grau de F sobre E. E aí, o fato está provado, né? Porque a gente construiu uma base para G sobre E, que tem n vezes m elementos, utilizando uma base para G sobre F e uma base para F sobre E. O que falta provar aqui é que a fórmula em destaque, né, o conjunto dos produtos 2 a 2 de elementos das bases de G sobre F e F sobre E é de fato uma base para G sobre E. Então precisa provar que esse conjunto contém elementos linearmente independentes, né? Esses elementos são todos linearmente independentes entre si, esse conjunto é linearmente independente, né? E que ele gera G sobre E, tá bom? Mas uma vez tendo a base, é razoavelmente simples provar que ela de fato é uma base, né? Se você tem um candidato que resolve o problema, já não é tão complicado você provar que esse candidato à solução, a base no caso, é de fato uma base. Legal. Agora tem um teorema que a gente vai usar, bem bacana, nós vamos apresentar também a demonstração, que diz o seguinte: se você tem um corpo que estende Q e é subcorpo dos complexos,
de modo que o grau da extensão de f sobre q é finito, igual a n, né? Se f é uma extensão finita de q com grau n, então todos os elementos de f são algébricos sobre q, isso se diz que essa extensão é algébrica. Então, extensão de grau finito, se um subcorpo de C é uma extensão de grau finito sobre os racionais, então essa extensão é algébrica. Todo elemento de f é raiz de algum polinômio com coeficientes em q, tudo bem? E além disso, o grau do polinômio minimal do alfa, deste elemento algébrico alfa, vai dividir a dimensão de f sobre q, vai dividir o grau da extensão f sobre q. A demonstração usa um truque que ao qual a gente já recorreu algumas vezes. Vamos primeiro mostrar que todo elemento de f é algébrico sobre q, ou seja, vamos encontrar um polinômio com coeficientes racionais do qual alfa é raiz. Então pega os elementos 1, alfa, alfa ao quadrado, até alfa elevado a n, tudo bem? Onde n é o grau da extensão de f sobre q. Todos estes são elementos de f, né? Porque alfa está em f, as potências de alfa também estão em f, 1 está em f, f é subcorpo de C. Nessa lista de elementos, 1, alfa, alfa ao quadrado, alfa sobre n, temos n mais 1 elementos de um espaço vetorial sobre Q que tem dimensão n, né? F é espaço vetorial sobre Q de dimensão n. Então, se você tem n mais 1 elementos num espaço de dimensão n, eles são linearmente dependentes. Você não pode ter mais do que n elementos linearmente independentes num espaço que tem dimensão n. Se esses vetores são linearmente dependentes, isto significa que existem escalares, que neste caso são números racionais, porque esse é um corpo sobre os racionais, nem todos nulos, tais que a combinação linear de 1 alfa, alfa ao quadrado, até alfa elevado a n, por estes escalares, é zero. Ou seja, a gente consegue encontrar números racionais Q0, Q1, etc., até Qn, de modo que Q0 vezes 1, mais Q1 vezes alfa, mais Q2 vezes alfa ao quadrado, etc., até Qn vezes alfa elevado a n é zero. Isto é o jeito formal de dizer que a coleção 1 alfa, alfa ao quadrado até alfa elevado a n é linearmente dependente. Mas isto quer dizer que o alfa é raiz de um polinômio não nulo com coeficientes racionais, que aparece justamente se você trocar o alfa na expressão Q0 mais Q1 alfa mais Q2 alfa ao quadrado, etc., Qn alfa elevado a n igual a zero. Se você trocar o alfa por x, você vai ganhar um polinômio do qual alfa é raiz, porque se você substituir o x por alfa, você volta para a expressão que diz que o alfa é raiz deste polinômio, que diz que essa soma é zero. Este polinômio é não nulo, porque nem todos os números racionais Q0, Q1, Qn são nulos, porque os vetores são linearmente dependentes, então tem que existir números racionais, nem todos nulos, com a propriedade indicada. Tudo bem? Acabamos de encontrar um polinômio com coeficientes racionais, do qual alfa é raiz. Portanto, alfa é algébrico. Então, nós provamos a primeira parte, que todo elemento de uma extensão finita dos racionais, por um subcorpo dos complexos, é algébrico. Tá? Então, essa extensão se chama uma extensão algébrica, ela só contém elementos algébricos. Agora, resta provar que o grau do polinômio minimal divide o grau da extensão. Mas note que se eu estendo os racionais por alfa, eu ganho um subcorpo de f. Por quê? Porque, por definição, a extensão dos racionais por alfa é o menor corpo que contém q e alfa. O f contém q e alfa. Então, ele tem que estar... se ele contém q e alfa, ele é um corpo que contém q e alfa, ele tem que conter também a extensão de q por alfa, porque a extensão de q por alfa é o menor corpo com a propriedade conter q e alfa. Só que agora eu posso usar o meu teorema sobre o produto dos graus. Então, se q de alfa, que é uma extensão de q pelo número algébrico alfa, está contido em f como subcorpo, ou seja, o f é uma extensão do q de alfa, então o grau de f sobre q é igual ao produto do grau de f sobre q de alfa pelo grau de q de alfa sobre q.
Só que o grau de Q de alfa sobre Q, por definição, é o grau do polinômio minimal de f. Essa foi a definição que a gente fez, né? Polinômio minimal, o grau do polinômio, o polinômio minimal, ele tem grau exatamente igual ao grau da extensão Q de alfa sobre Q. Então, acabou. Nós provamos que o grau do polinômio minimal divide o grau da extensão f sobre q, que era o que faltava para provar o nosso teorema, né? A gente já provou que todo alfa é algébrico, faltava provar que o grau do polinômio minimal de alfa divide n, né? Esse cara aqui é, por definição, o grau do número algébrico alfa, ou o grau do polinômio minimal de alfa. Muito bem. Por definição, não, né? Nós vimos um teorema que mostra que essa dimensão do espaço vetorial Q alfa sobre Q é dada exatamente pelo grau do polinômio minimal. Muito bem. Com esse teorema provado, a gente passa para o nosso teorema principal, que é o teorema dos números construtíveis. Então, o que diz o teorema dos números construtíveis? Ele diz o seguinte: se você tem um número construtível, que está no corpo dos números construtíveis, ele tem que ser algébrico sobre Q e ainda mais, o grau do polinômio minimal dele tem que ser uma potência de 2. Então, isso é uma restrição bastante séria sobre quais números são construtíveis. Se um número é construtível, ele é necessariamente algébrico sobre Q, não pode ser transcendente, e ainda mais, o grau do polinômio minimal tem que ser uma potência de 2. Então, não pode ser 3, por exemplo. Então, vamos ver como é a demonstração deste teorema. Então, a gente faz assim, a gente já sabe que o corpo dos construtíveis contém o Q estendido por I. Né? A gente já sabe que o Q de I está contido nos construtíveis. Então, a gente pega o nosso alfa, que é construtível, e aí existe um processo para construir o alfa. Né? A gente vai, com a régua e o compasso, a gente vai jogando o jogo dos números construtíveis e vai seguindo o processo que vai construir o nosso alfa. Cada vez que neste processo de construir alfa a gente obtém um ponto novo, nós vamos estender o corpo inicial F aqui, que é o Q estendido por I, por esse novo ponto que foi obtido. Às vezes, esse ponto que foi obtido já está no Q de I, ou já está no F daquele momento, daquele passo, e simplesmente essa extensão não faz nada. Às vezes, ela aumenta o corpo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que quando você terminou de construir alfa, esse corpo F que vai crescendo durante a construção, ele é o corpo inicial, Q estendido por I, que a gente já sabe, da partir da aula passada, a gente já sabe que é composto só de números construtíveis, né? Então vai ser este corpo estendido por vários outros números complexos que vão aparecendo aí no caminho, né? Então a gente começa com este corpo, aí a gente construiu um novo número α1, a gente estende este corpo por α1, a gente construiu um novo número α2, a gente estende por α2 e assim por diante. Então este Q de I, α1, α2, αn denota estas sucessivas extensões, né? É o menor corpo que contém Q e todos estes números, I, α1, α2 até αn, até que a gente consegue obter o alfa dentro deste corpo F. Tudo bem? E aí termina a construção do número construtível alfa. Agora vamos fazer uma suposição de que é possível fazer esta construção de alfa de modo que esse corpo F que a gente termina tem grau sobre Q 2 elevado a n mais 1. Tudo bem? Vamos supor que é possível fazer isso de modo que o grau dessa extensão é uma potência de 2, ou seja, que a gente consegue fazer cada passo aumentando o grau, multiplicando o grau por 2. Nesse caso, se isso for possível, eu afirmo para vocês que acabou, o teorema está demonstrado. Por quê? Porque pelo teorema que a gente provou antes, alfa tem que ser algébrico, porque alfa está em F e F é uma extensão finita de Q. Todo número que está numa extensão finita de Q é algébrico, tudo bem? E, além disso, o polinômio minimal de alfa, também pelo teorema anterior, tem que dividir uma potência de 2. Tem que dividir uma potência de 2. Só que quais que são os números inteiros que dividem potências de 2, pessoal? São potências de 2
de ordem menor. Não tem outro jeito. Então, assim, a gente prova que, a gente termina, né, que o grau do número alfa, o grau do polinômio minimal de alfa, tem que ser uma potência de 2 por dividir uma potência de 2. Então, resta só provar que é possível realizar essa construção de modo que em cada passo a gente vai aumentando o grau em 2, né? A gente vai aumentando esse grau em 2, multiplicando esse grau por 2. E isto é uma consequência, de fato, lá da geometria analítica. Por quê? Porque a nossa construção é buscar interseções entre círculos e retas, ou entre duas retas. Só que se você escrever a equação lá da geometria analítica para um círculo, né, por exemplo, x² mais y² igual a 1, equação das conferências centrada no zero de raio 1, equação quadrática, você vai ver que buscar estes pontos de interseção corresponde a resolver equações polinomiais de grau no máximo 2. Então, quando você está resolvendo essas equações polinomiais de grau no máximo 2, cujas raízes vão te dar estes números construtíveis α1, α2, etc., até αn, que participam do processo da construção de alfa, estes números vão ter grau 2. Ou já vão estar no corpo, né? Que é quando, por exemplo, você está procurando interseções entre retas e não vai aparecer um polinômio de grau 2. Ou seja, você realmente consegue fazer essa construção de modo que o grau do corpo final sobre os racionais é uma potência de 2. E daí do teorema anterior, como o alfa pertence a essa extensão, ele tem que ser algébrico e o grau do polinômio minimal de alfa precisa dividir uma potência de 2. Então precisa ele mesmo ser uma potência de 2, tá bom? Agora as aplicações, pessoal. Construção geral impossível 1. Se eu te dou o lado de um cubo, eu quero que você construa com régua e compasso o lado do cubo cujo volume é 2 vezes maior do que o cubo original. Então, por que eu digo construção geral? Porque isso não quer dizer que você não pode fazer isso num caso específico, mas isso quer dizer que não existe uma construção que vai funcionar sempre. Por quê? Porque se existe uma construção que te permitisse desenhar com régua e compasso um segmento cujo comprimento é o lado de um cubo com volume 2 vezes maior do que o cubo de volume 1, isso significa que você conseguiria construir com régua e compasso o número raiz cúbica de 2. Porque se um cubo tem volume 1, o dobro o cubo de volume, que é o dobro, é o cubo de volume igual a 2, cujo lado tem que valer raiz cúbica de 2, porque esse é o número que elevado ao cubo dá 2. Mas é impossível construir com régua e compasso raiz cúbica de 2. Por quê? Porque se este número fosse construtivo, o polinômio minimal dele teria que ter grau potência de 2, mas o grau do polinômio minimal dele é 3. Então esse número não é construtivo, é impossível construir este número com régua e compasso. O problema da duplicação do cubo é impossível. Não existe uma regra que você aplica para qualquer lado inicial dado que vai te permitir construir o lado do cubo que tem o volume 2 vezes maior. A construção impossível 2 é a da trissecção do ângulo. Se eu te dou encontrar uma receita para dividir um ângulo dado em 3 partes iguais. Se essa receita existisse e funcionasse para qualquer ângulo, existem ângulos que você consegue usar régua e compasso e dividir em 3 partes iguais. Mas não existe uma receita que funciona para todos os ângulos. Por quê? Porque se existisse, ela teria que ser aplicável, por exemplo, ao ângulo de 60 graus. Então, você trissectaria o ângulo de 60 graus, obtendo ângulos de 20 graus. Né? Dividiria em 3 partes iguais, então seriam ângulos de 20 graus. Então, você poderia construir, em particular, um ângulo de 20 graus. Só que não é possível construir um ângulo de 20 graus, porque se você conseguisse construir um ângulo de 20 graus, o número cosseno de 20 mais i seno de 20 graus seria um número construtível. Eu deixo para vocês para responder a pergunta de por quê. Só que o polinômio minimal deste número tem grau 6, que não é uma potência de 2. Então, esse número não é construtivo, o problema da trissecção do ângulo é impossível. E, finalmente, o mais bonito é o problema da quadratura do círculo, construir com régua e compasso um quadrado cuja área é igual à área de um círculo dado. Se isso fosse possível, a gente conseguiria construir com régua e compasso um quadrado de área π, né? Porque o círculo de raio 1 tem área π. Isso quer dizer que o lado do quadrado seria raiz de π, e raiz de π seria um número construtível, portanto, π, que é raiz de π vezes raiz de π, seria um número construtível, só que π
não é algébrico sobre os racionais e todo número construtível tem que ser algébrico sobre os racionais. Pessoal, a gente termina assim a aula sobre construções impossíveis e também o curso de elementos de álgebra. Muito obrigado por participar com a gente do curso, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e a gente se encontra no futuro.